12. Santo, Senhor. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz a promessa. Glória a Deus. Santo, Santo. Amém, amados? Amém. Vou estar lendo aqui até o versículo 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Amém, amados? Amém. Essa palavra aqui, né, eu estava ministrando, estava estudando ontem em casa, né, quando a Leila me falou para ministrar, né. Aí eu preparei para nascer. A mensagem de Abraão eu já ministrei, já falei, né. Mas o Senhor ele vai renovando, né, vai dando sabedoria, entendimento, né. Algo que chamou muita atenção quando eu comecei a estudar, que quando Deus chamou Abraão, né, Abraão ele não murmurou, Abraão ele não reclamou, Abraão ele não falou nada, né. A fé cresceu no coração dele. Aleluia. E ele foi, né. E isso é algo que tem que vir da gente, né. Quando chama a gente para alguma coisa, a gente sente no coração, a gente vai, não vai? Vamos falar assim, você está com vontade de comer alguma coisa, você tem vontade de comer aquilo ali, você não vai, se você tem dinheiro? E Deus, ele não é diferente. Deus, ele chamou Abraão para Abraão, vou te levar para um lugar onde eu prometi para você. Sai da tua terra. Aonde um local onde que ele vivia tinha tudo, ele era rico, ele tinha dinheiro, mas ele ouviu a voz de Deus. É a segunda parte que também veio para entender. Ouvir a voz de Deus. Quando ele ouviu, creu, confiou e cresceu pela fé. A fé não faz querer levantar, a fé não faz o quê? Não temer aquilo que vai vir. Às vezes vai vir tribulação, às vezes vai vir desânimo, às vezes vai vir perda. Mas quando a gente tem a fé, amado, a nossa fé ela cresce cada vez, porque nós sabemos com quem a gente pode contar. Porque nós sabemos quem nos chamou para estar aqui na casa de Deus. Abraão ele não murmurou, Abraão ele não falou nada, Abraão ele só deu o quê? Ouvido a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Abraão ele pegou a esposa dele, pegou o sobrinho dele, vamos, né? E Deus, a promessa era só para Abraão, só que Abraão levou, né, o sobrinho, né? E tem outra palavra aqui também que fala para você ver, né, que Paulo também não esquece de Abraão, né? Obrigado, irmão. Paulo também não esquece de Abraão, né? Algo tem mesmo também que fala aqui, em Romanos capítulo 4. Vamos ler o primeiro. Glória a Deus. Abraão foi justificado pela fé. O que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque Abraão foi justificado pela obra e tem que se gloria, mas não diante de Deus. Entendeu? Algo que eu entendi, Abraão ele não se gloriou, ele não colocou à frente, falou, ó, fui chamado, fui bom, fui o melhor, né? Por isso que eu estou indo. Não. Abraão ele entendeu que a voz de Deus é tremenda. A fé, ela não é uma fé qualquer, né? Porque sem fé é possível agradar a Deus. Aleluia a Deus. Sem fé é possível você chegar a Deus. Aleluia. Você pode fazer a obra de Deus, você pode crer, mas sem fé é possível agradar a Deus. Sem fé você não chega até o reino do céu.
A palavra aqui de Deus fala. Glória a Deus, aleluia. Sem fé é impossível você chegar até o céu. Verdade, Deus. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa seguir. Amém? Algo que, quando eu começo a ler, eu começo a imaginar sobre a minha vida, sobre a minha família. Porque que nem nós faz, quando nós começamos a ler, nós começamos a meditar, e Deus Ele coloca algo no nosso coração do começo, quando você aceitou Jesus até agora. Como que foi a sua caminhada quando você aceitou Jesus? Quando a minha caminhada, quando eu aceitei Jesus, foi o quê? Opa, vou fazer a obra. A minha fé estava lá no toco, né? Aonde me chamava eu ia. Para evangelizar, opa, eu ia, não passou nem precisar me falar, eu ia. Quando nós fazíamos o grupo, vamos para o monte, todo mundo ia, né, Leda? Vamos para um lugar onde a gente ia. Isso que significa ser a fé é confiar naquele que chamou para fazer a boa obra. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quando eu parei na minha caminhada, eu falei, Senhor, será que o meu tempo aqui nesse local acabou? Né? Congreguei bastante tempo no outro ministério, né? Eu me casei, mas mesmo assim eu não deixei de buscar a presença de Deus. A fé da minha esposa foi se esfriando, foi se abatendo, e eu fui começando a caminhar para a casa de Deus sozinho. E eu falo, Senhor, não quero ir sozinho, eu quero ter a minha disciplina, nós sempre fazer a obra junto. E quando ela começou a caminhar novamente para a presença de Deus, eu comecei a acompanhar ela. Se ela não quisia chegar até mim, eu vou acompanhar ela para o ministério. Porque eu sei quando for o tempo certo de Deus te abençoar, Ele vai colocar no ministério que a gente quer. E foi, amado, mas não foi desse jeito, porque às vezes a gente estamos ouvindo a voz do ser humano, nós esquecemos da voz de Deus. Oh, Deus. Nós esquecemos que Deus Ele preparou, que Deus Ele nos deu a promessa, que Deus Ele nos chamou, Deus Ele deu a promessa para Abraão. Imagine Deus falar, Abraão, tal dia eu vou te dar um filho. Abraão já velho, com 100 anos. Abraão podia rir, Abraão podia falar, Deus, essa promessa não vai acontecer em minha vida, não. Essa promessa, só que Abraão ele tinha fé. A fé de Abraão era diferente da Sara. A Sara riu. Só que Deus não estava olhando para Sara, Deus estava olhando para Abraão. A promessa era para Abraão, não era para Sara. Você viu qual é a diferença? Abraão ele foi chamado para a terra, para levar para outro lugar. Mas quem foi chamado? Abraão. Abraão que foi chamado. Mas Abraão levou a esposa, levou o sobrinho. Mas mesmo assim Deus foi abençoando essa família. Que teve até um momento que Abraão ele teve o quê? Sair para um caminho e logo para o outro. Porque a promessa era para Abraão. A promessa é de você, a promessa é sua. Não é do seu irmão, não é do seu parente. Aleluia. Por isso que a fé é algo significante, a fé é algo que cresce no nosso coração e nós começamos a crer naquilo que prometeu a salvação para nós. Algo que quando eu comecei a ler aqui, amado, glória a Deus, santo, santo. No capítulo 4 de Romanos, aqui no versículo 25, fala assim, ó. Qual por nosso pecado foi entregue, ressuscitou para nos justificar. Antigamente nós vivíamos no pecado, nós vivíamos fazendo coisa errada.
Mas quando o Senhor Ele nos chamou para nos limpar, nos transformar, para nos levar o quê? O reino. É, Jesus. Qual é esse reino? Para a salvação. Aleluia. Porque sem fé é possível agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia, santo. Aleluia. Em Efésios capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Capítulo 2, versículo 8, fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque são feitura do seu criado em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia. Deus Ele não preparou, Ele nos chamou para que nós que seguimos aos caminhos do Senhor. Paulo ele fala de várias formas aqui sobre Abraão, sobre a vida do Abraão. Davi também fala, aqui que o Paulo também fala de Davi, né? E é algo tremendo para você ver que Abraão lá no fim começou a boa obra. E Paulo aqui continua ainda falando que de Abraão, porque a fé de Abraão foi diferente daqueles que buscaram ao Senhor. A fé de Abraão, ele deixou tudo, amado, para buscar a presença de Deus. Aleluia. Deixou tudo. Às vezes nós esquecemos de deixar tudo para buscar a presença de Deus. Né? Esse dia eu estava visitando um casal, estava falando como é lindo o amor de Deus. Quando a gente estando na presença de Deus. Né? E nós falando, conversando, né? O amor de Deus é tremendo. Por isso que eu sempre falo para a pessoa: você acha naquele que tem o fogo, aquele que fala com o amor de Deus, aquele que pensa em positivo, porque vai levantando cada vez mais a sua fé, vai levantando a sua confiança mais para Deus. E eu conversando lá com ela, e tudo, e falando que passa por luta, passa por prova, né? Mas mesmo assim não desanima. O marido no altar, ela no altar, né? E eu falo para ela: mas Deus, quando Ele tem obra, Deus, Ele faz a obra por completo. Aonde não há luta, não há bênção. Aonde não há luta, não há vitória. Verdade, ó Deus, aleluia. E ela falando para a verdade, né? Então é por isso mesmo que a gente tem que buscar a presença de Deus. Por isso que a melhor coisa que nos dá alegria é de estar na casa de Deus e ver que as pessoas recebem o amor de Deus. Aleluia, e começa que se encher, mano. Jesus, aleluia. Tantas pessoas que estão caídas, tantas pessoas estão desanimadas, até dentro da igreja, mano. Verdade, ó Deus. Eu não vou falar de fora, até dentro da igreja. Aqueles que podem fazer, mas não está conseguindo, não está dando força. Verdade, ó Deus. Aqueles que podem levar a palavra para aqueles que precisam, não está tendo força. Lá no meu, falar um pouquinho, cortando entre parentes, lá no meu trabalho, mano, eu subi de cargo 3 vezes, mesmo que estou lá com 3 anos, subi de cargo 3 vezes. Eu era da administrativa, na hora da recepção. Da recepção eu fui para a administrativa, da administrativa eu fui para outro lugar. Né? E eu orando para Deus, falei: Deus,
Eu me dei tão bem na recepção, né? Você atende o paciente chamando embora, não tem aquela preocupação, né? Só que quando eu chegava na recepção, um estava com a cara feia, um estava falando mal do outro. Eu falava, Deus, não quero isso para mim não. Fui para ADM. Quando eu cheguei na ADM, fluiu tudo, porque as pessoas lá só viviam alegre, falavam do amor de Deus. Ninguém alegre aqui falando. Se está triste, ia lá, abraçava você para levar Deus, ele é contigo, né? Aí pronto, fiquei bem falando, olha, você não vai ficar aqui, você vai para outro lugar. Também, foi, mas onde que me colocar estamos? Fui para um lugar melhor ainda, mano. Onde só tem pessoas evangélicas que só falam do amor de Deus, que não fica murmurando, que não fala mal do outro. Chega paciente lá, nós atende com a maior alegria, nós fica triste. Como você atende, como você queria ser atendido no meio da população, às vezes eu falo com as pessoas, com a maior alegria. Hoje a pessoa fala assim, você não quer vir para recepção? Eu falei, eu não, tá ótimo onde que eu estou. Tá ótimo. Mas é porque eu sou bom? Não, é porque é Deus que faz a obra. É Deus. Eu sempre falo, Deus, vai na frente. Glória. Deus, eu quero ser pequeno, que o Senhor cresça. Que a vontade de Deus venha permanecer na minha vida, que eu possa levar a palavra de Deus para aqueles que precisam, aqueles que necessitam, mano. Se você vê tantas pessoas que eu atendo, que precisa, vem chegar lá, Leandro, eu preciso desse exame urgente. Nós corre para um lado, corre para o outro para tentar, mas é difícil, a fila é grande. Só na fila de ortopedista, mano, a fila está em 420 pessoas, aí na espera para passar. E tem pessoa lá para Leandro, não sei, eu preciso de urgência. Pá, vamos tentar, né? A fé da pessoa é tanta, mano. Na hora que eu abro o sistema, aparece uma vaga, eu já dou, nem pergunto para ela o horário, aonde que é. Aí as pessoas falam, não, é Deus. É Deus mesmo. Glória a Deus. Porque você era 400 e pouco, mas você foi a primeira. Se hoje nós estamos aqui é porque nós somos primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele nos preparou, Deus, Ele nos chamou, Aleluia. Deus, Ele nos remiu. Deus, Ele quer que a nossa fé não venha parar, não venha ficar para baixo, mas que venha crescer. A pastora Alenta falou do copo cheio, né? O copo vazio, o vento ele leva, o copo cheio é difícil. Por isso que a cada dia nós temos que se encher da palavra, buscando a presença de Deus. Esses propósitos que às vezes façamos, Deus tem honrado a cada um que está aqui. Né? Eu não pude estar aqui nesse dia, que para mim é muito difícil. Porque eu saio às 7 horas, às vezes eu pego um trânsito todinho ali na Carla Certa. Né? Mas quando chega em casa, nós oramos, né? Eu oro com a minha filha, nós buscamos. Mandei até um vídeo para a Leta. Às vezes eu estou na cozinha e falo, papai, coloca um teclado aqui que eu vou começar a cantar. Amém. E ela canta, não é música do mundo não, mas é música evangélica, a Leta viu lá. Eu falei, deixa eu vou nem falar com ela, senão ela vai parar. Mas ela começou a cantar lá, mano, tocando. Esse é o amor. A minha fé cada dia na presença de Deus, ele tenha crescido. Aleluia, glória a Deus. Tenha crescido como a fé de Abraão também, quando saiu da sua terra, foi buscar a presença de Deus, aonde Deus mostrou a terra. Aleluia, Deus. Imagina você estar num lugar, vamos falar, difícil, e falar, eita, hoje eu não consigo, hoje eu não tenho fé nem para isso. Hoje na minha vida não está nada dando certo. Amado, quando a gente começa a falar isso, amado, é porque nós sabemos que nós não temos fé naquele que nos preparou. Aquele que nós temos confiança.
Deus ele fala que a gente tem que ter bom ânimo. O Senhor venceu, o Senhor vai nos dar força para vencer. O Senhor vai nos dar força para nós nos levantar. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu fiquei caído, mas o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Quantas vezes o pastor que nem falou do propósito. Quantas vezes eu chorei. Você está trabalhando numa cozinha, você saiu, você chegar, você ser convidado para ser cozinheiro. E a pessoa te oferecer várias coisas para você. E quando você começa a trabalhar, a pessoa corta tudo aquilo que ela prometeu para você. Eu só fiz assim, amado. Quando a pessoa ela cortou tudo, só coloquei assim, falo, obrigado pela oportunidade. Vou para casa. Cheguei em casa, eu chorei, amado. Chorei, falei, Senhor, está nas tuas mãos. Falei para minha esposa, tudo aquilo que Ele prometeu, toda aquela coisa que Ele falou para mim, cheguei lá e Ele torceu tudinho. Aí a minha esposa, não, calma, ela estava trabalhando e eu chorando lá, orando a Deus. Amado, não deu 5 minutos, Ele me ligou de volta. 5 minutos. Leandro, tudo aquilo que eu falei com você está tudo certo. Pode voltar. Oh, Senhor, aleluia, Jesus. Pode vir que o emprego é seu e tudo aquilo que eu falei está de pé. Glória a Deus, aleluia. Imagina, amado, se eu chegasse e falar, ele cortou outro dia, vou aceitar, estou precisando mesmo. Não é que eu não estava precisando. É algo que Ele prometeu, se Ele falou, Ele tem que ter a palavra dEle. Jesus, aleluia. E se Ele não cumpriu lá, imagina quando eu estiver lá trabalhando, como que ia ser? Até hoje Ele me chama para trabalhar. Ele fala, Leandro, você foi o meu melhor funcionário que eu tenho. Você tomar conta de uma equipe, né? Fala, Zé Carlos sabe como que é, né, Zé Carlos? Tomar conta de uma equipe, mano, não é fácil. Você mandar um funcionário fazer uma coisa, o outro faz outra. É difícil. Por isso que a obra de Deus ela tem que ser reta. Glória a Deus, ela não tem que ter dúvida. A palavra de Deus ela não tem que ter dúvida de nada, mano. Senhor. A palavra de Deus ela tem a nos ensinar a cada dia mais. Aleluia. Para que nós possamos crescer espiritualmente, Glória a Deus, mano. aleluia. Porque se o espírito ficar fraco e a carne ficar forte, mano, nós acabamos caindo para o mundo, esquecendo da palavra de Deus, o que Ele tenha feito ao nosso coração. E da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos trouxe. Obrigada, Senhor. Imagina, mano. Aleluia, Jesus. É isso que eu quero levar para você, que nós não podemos deixar que a dúvida Glória seja maior que a nossa fé. Senhor. Que a dúvida venha derrubar a nossa fé, que nós venha ao nosso Senhor. Deus. Se o Senhor Ele te chamou, se o Senhor Ele te preparou, é porque o Senhor Ele tem obra. A obra que o Senhor Ele fez com Abraão foi uma obra muito grande. A obra que Deus fez com José foi uma obra maravilhosa. Glória a Deus. Mas tudo isso não foi para gloriar o homem, mas foi para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Porque tudo nós dependemos do Senhor. Tudo que nós fazemos, nós temos que colocar o Senhor na frente. Glória a Deus. Na frente, se nós sairmos da nossa casa, se nós acordar, nós temos que orar. Falar, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, guarda a minha família, Senhor, guarda o meu trabalho, Senhor, guarda aquela porta que você abriu, Senhor, obrigado, Senhor, também que aquela porta se fechou não for minha. Amado, uma coisa que assim às vezes eu tenho medo, sabe? A palavra de Deus fala, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Se um dia o Senhor fechar essa porta, amado,
Como que vai ser, hein, a sua fé? Hein? Como que vai ser a sua confiança com Deus? Aí essa porta ela não vai abrir, que nem eu vi o pastor Marcelo correndo atrás de emprego, ligando, e a porta não abria do jeito nenhum, entrevista uma em cima da outra. Como que vai ser a sua fé, hein? E você sabendo que tem uma família para cuidar, você sabendo que tem uma família para sustentar, fala, e agora? Será, como que vai ser sua fé? Mas assim, a porta que o Senhor fecha, mas o Senhor, Ele supre toda a necessidade. Supre. O Senhor, Ele não deixa faltar nada na sua casa. O Senhor não deixa faltar nada, amado. Não deixa, amado. Deixou faltar alguma coisa para o Senhor, pastor? Deixou, Leda? Não faltou nada. O Senhor ainda envia a pessoa para estar ajudando, amado. Aleluia. Imagina a preocupação para ir o ministério. Como que vai pagar aluguel, hein, pastor? Difícil. Nós somos aqui uma união. Glória a Deus, aleluia. Um que vem ajudar o outro, que está fraco, o outro vem a levantar, mas que nós vem que a chegar mais à presença de Deus. Aleluia. Abraão podia ter falado, Deus, deixa eu mais um pouquinho aqui com meus familiares. Eu estou bem, aqui meus parentes têm dinheiro, meu parente tem tudo. Mas Abraão, ele não pensou nisso. Quando o Senhor, Ele lança a palavra no seu coração, a primeira coisa que cresce é a nossa fé. É a confiança. Aonde está a sua confiança? Aonde está a nossa fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, amado. Sem fé é possível você ir além, aonde você possa realizar o teu sonho, o teu projeto. É difícil você não ter fé. Sempre tem que ter algo perto de nós que venha nos ajudar. A palavra de Deus fala que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Né? Leandro, eu não sou casado, mas você tem o seu irmão, seu pai, seu parente, seu vizinho do seu lado que pode te ajudar na fé. Não precisa ser casado, mas aquele que estão na fé com a mesma visão, aquele que estão com o mesmo foco, fala, opa, vamos levantar, hein? Não se entristece não, porque Deus, Ele é contigo. Se hoje você está passando assim, é porque Deus, Ele vai fazer algo maravilhoso. Aonde a luta, a bênção ainda que está chegando em nossa vida, mano. Quantas vezes já passei por luta que eu olhava assim, para mim não tem mais jeito. Quando eu continuei buscar, eu vi que o meu... mudou muita coisa em minha vida, mano. No meu começo do meu casamento, chegava em casa e pensava que era diferente. Era algo diferente para chegar em casa. Toda vez que chegava em casa, tirava o sapato, ligava a televisão. Parecia que eu estava na casa da minha mãe. É assim, né? Quando nós estamos na casa da nossa mãe, não é? Nós senta, liga a televisão e fica descansando, esquece das coisas e a mamãe faz só as comidas, né? Mas não é. A partir do momento que você se casa, você tem uma rotina diferente. Eu comecei a ver algo que eu vi na minha vida. Eu falei, opa, na minha casa eu só estou trazendo o que? Contenta, briga. Estou esquecendo de perguntar à esposa como está. Estou esquecendo de perguntar como foi o dia dela. Estou esquecendo de ir lá lavar a louça. Hoje a minha vida é diferente. Hoje eu chego em casa, mano. Primeira coisa que eu faço, lavo minhas mãos, higienizo a minha mão, vou fazer a comida. Enquanto a minha esposa ainda está a chegar.
De segunda a segunda, praticamente é eu que faço a janta. Mas mesmo assim, eu não paro meu povo. Quando ela chega, e aí, como foi o seu dia? Jesus. Foi bem. Graças a Deus, foi ótimo. E é a mesma coisa, ela fala comigo. Amor. Glória a Deus. A partir do momento que nós não temos essa intimidade, ela acaba o quê? Indo embora, esse amor. Esse amor não ia acabar. E para esse amor ele não acabar, nós precisamos ter confiança em Deus e ter a atitude de querer mudança em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Mudança em primeiro lugar. Mudança. Glória a Deus. Muitas vezes a gente tem medo de mudar, né? A atitude, não, se ela não mudar, eu também não mudo. Então não for mudar, eu falava assim para minha esposa, se você não mudar, eu não mudo. Né? Só que não precisa ela mudar, quem tem que mudar é eu. Você vê a diferença? Eu comecei a mudar, nós começamos a ter o quê? Uma vida mais abençoada, Glória mais a Deus. Transformada. Aleluia. Ainda falta muito de estar acompanhando eu aqui no ministério, passei na obra, louvando. Aleluia. Mas eu tenho a minha fé, que Glória a porque Deus. quem faz a obra não é eu, é Deus. Tudo que nós vamos fazer confiamos em Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Foi essa palavra que Deus Glória tem a colocado Deus. no meu coração, né? Amém, Senhor. Em Gênesis 12, né? Se puder chegar em casa, ler também, Deus vai dar um entendimento também abençoado para você.